O dólar cai para 4,90 e encerra no menor valor em mais de um ano. Para entender os motivos que levaram a essa queda da moeda norte-americana, nós conversamos com o economista Roberto Luiz Troster. Acompanhe. O nosso assunto é economia, mais precisamente a queda do dólar em relação ao real, porque é o que tudo indica, junho é o pior mês de 2021 para a moeda norte-americana. E sobre esse assunto eu converso com o economista Roberto Luiz Troster, que está aqui com a gente. Tudo bem, professor? O que motiva essa queda da moeda americana? Bom, são três fatores. O primeiro fator, juros subindo, sempre juros sobe, isso coloca o dólar para baixo sempre, né? O custo de ter dólares fica mais caro e o custo de ter reais fica mais barato. A segunda coisa são as expectativas de um desempenho fiscal melhor. Melhora o desempenho, diminui o risco do país, isso pressiona o dólar para baixo. E o terceiro fator são as projeções de superávit comercial. Mais superávit, mais dólar entrando para cá, mais dólar para baixo. Agora, o dólar está muito desalinhado ainda está acima do que seria seu patamar. Lembrando que há 2 anos, quando o governo começou, estava na casa dos R$3, subiu de novo, mas assim, a inflação não subiu tanto, não é um fator fundamental que justificasse alta. Então, é ruim para o dólar, mas é bom para o Brasil, um real mais valorizado. A expectativa de aumento da taxa Selic tem alguma relação com essa queda? Tem sim. Quanto maior a taxa Selic, maior a projeção da taxa Selic, mais do que a taxa Selic em si mesmo, maior é a expectativa de uma inflação mais baixa, e inflação mais baixa é mais conveniente manter o real do que manter o dólar, considerando a diferença de taxas de juros entre os dois países. A expectativa, professor, para que chegue a 4,50, por exemplo, até que ponto pode cair? Pode cair até 4,50, com certeza. Esse é uma projeção razoável. Se não acontecer nada, se nenhum escândalo, nada demais, o razoável é que o dólar continue baixando e chegue aos 4,50. Qual é a sua expectativa em relação a essa retomada do crescimento que a gente está aguardando tanto no Brasil, principalmente com o avanço da vacinação? Bom, é positivo, quer dizer, quanto mais cresce o Brasil, melhor para todo mundo. Quanto mais rápida for a economia, maior a retomada. Agora, a gente está olhando para 2021, lembrando que em 2022 a gente caiu 4,1%, se a gente traça a trajetória, quer dizer, só estamos aumentando muito pouco com relação ao ano passado. E o segundo ponto mais importante, existe um conceito que se chama produto potencial. Qual que é a velocidade de crescimento da economia brasileira no longo prazo? Esse é um valor que está entre 2,2, de acordo com o FMI, 2,5, de acordo com os economistas brasileiros. É muito pouco para um país com o tamanho que tem, as riquezas que tem, o capital humano e capacidade ociosa. Então, é pouco. É necessário que a agenda de reformas, que está parada, né? Está parado no Congresso, essa agenda de reformas, é possível que com essa retomada de uma agenda de reformas consistente, a gente possa vislumbrar um 2022 mais promissor? Sim, mais do que uma agenda de reformas dentro de um projeto de Brasil de longo prazo. O Brasil, por conta das crises sucessivas, está muito acostumado a focar no curto prazo e não olhar para o longo prazo. Quer dizer, além da reforma tributária, que é uma reforma tímida, mesmo com o que o Paulo Guedes enviou hoje, continua sendo uma reforma muito tímida, há mais coisas que podiam ser melhoradas. Só com a reforma tributária, com uma reforma melhor do imposto de renda, com isso. Mas outras coisas, por exemplo, que tipo de educação nós precisamos ter no Brasil? Quer dizer, o mundo está mudando rapidamente e nós não estamos mudando tão rapidamente com eles. Que tipo de indústria nós vamos ter? Que saúde, infraestrutura, o que é importante? Infraestrutura tecnológica, por exemplo, inclusão. O Brasil, que é seu celeiro do mundo,
e tem quase 20 milhões de pessoas que não têm o que comer. Quer dizer, então a gente tem que pensar um pouquinho mais, não é só passar 2021, como que nós vamos, o ano que vem é o bicentenário, né? Como é que a gente vai ser lá para frente? Como diria para um filho, o que você vai ser quando crescer? E por onde começar esse caminho de olhar para frente? Eu acho que todo mundo tem que fazer sua parte, todo mundo tem que pensar. Eu acho que o Brasil entrou numa armadilha que tem que sair. É mais fácil amar e odiar do que pensar. Então todo mundo está metade, uma parte a favor de um candidato, uma parte a favor de outro candidato e alguns procurando um terceiro candidato. Eu acho que tem que dar um passo para trás, em vez de ver os quens, a gente tem que começar a ficar nos quês. O que a gente pode fazer para crescer, para ser o Brasil de acordo com seu potencial. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista.